Graça e paz, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto vespertino, momento que temos a oportunidade e o privilégio de celebrar o nosso Senhor, de juntos, mesmo em período de pandemia, de isolamento, nós temos esse privilégio de estarmos juntos, anunciando a vitória de Cristo na cruz, de cantarmos, louvarmos em comunidade, em colocar diante dele, em comunhão, nossas orações. Nesse domingo nós marcamos o 5º domingo da Quaresma, período em que nós aguardamos ansiosamente a celebração e o anúncio da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor. Vamos ver então, nesse momento de adoração, o que diz o anúncio do profeta Jeremias, lá no livro de Jeremias, no capítulo 31. Nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 34. Diz assim o profeta: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. As palavras do profeta Jeremias nos relembram, anunciam, nós sabemos, a consumação do plano perfeito de Deus em Cristo Jesus. Mas ela também retoma a promessa de Deus, a primeira Páscoa do Senhor, lá no Egito, em que Deus firmou sua promessa. As palavras do profeta nos relembram, nos afirmam, nos mostram um Deus que se mantém fiel. Apesar de nós, ele se mantém fiel. Nós, como já disse, estamos marcando hoje o 5º domingo da Quaresma. Nós anunciamos, nós cantamos e contamos a história de Cristo Jesus, sua vida, sua morte e sua ressurreição. Por isso, vamos entoar juntos, nesse primeiro momento, esse primeiro cântico, o hino de número 341, 341 do Hinário Evangélico, anunciando e cantando que nós contamos a história de Cristo, que na cruz morreu em nosso favor. Amém. Que segurança tenho em Jesus, pois nele canso paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo,
de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Amém. Vamos orar, irmãos e irmãs. Pai, nós declaramos aqui que nós reconhecemos o Senhor como soberano, como onisciente, como Deus de nossas vidas. Nós aceitamos as tuas profecias, nós aceitamos o teu plano, teu perfeito plano que se consumou em Cristo. Pai, nesse período de Quaresma, nós refletimos sobre nossa condição, mas também nos alegramos porque nessa reflexão nós lembramos que o Senhor morreu em nosso favor e que nós ressuscitamos contigo para a vida eterna. Amém. Senhor amado, que nesse culto nós, em cada momento, em cada oração, em cada louvor, em cada palavra, nós sejamos direcionados pelo Espírito Santo a pensarmos, falarmos sobre as coisas que vêm do alto. Guarda a tua palavra em nosso coração, conforme acabamos de ler, Senhor. Inscreve a tua lei em nós. Pai amado, esse culto é a nossa oferta a ti. Nos abençoa e fala conosco. Amém. Seguindo agora para o momento de confissão, vamos ver o que diz a palavra do Senhor na carta aos Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Destaco o versículo 8 quando diz: Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós também somos feitos em Cristo filhos e filhas do Senhor. E se nós temos como referência, como alvo, o próprio Cristo, que aprendamos com ele a obediência às leis do Senhor, aos seus princípios, seus mandamentos, sua justiça. Nesse momento nós temos a oportunidade de refletirmos sobre nossas condições, nossa condição. Nós temos a oportunidade de humildemente chegar a Deus, colocando diante dele nosso arrependimento. Fazemos nossa oração de confissão em humildade, reconhecendo que nós precisamos ser, assim como Jesus, obedientes a Deus, para que assim, como diz a palavra, sejamos aperfeiçoados nele. Vamos fazer em humildade nossa oração de confissão. Eu convido a igreja a fazermos essa oração conforme a palavra de Deus no Salmo 51. Orarmos a própria palavra. Que essa seja a nossa oração. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me
completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém. Como proclamação do perdão, na sequência, em Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 18, o escritor da carta nos confirma: ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que desminta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento, para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário, que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como precursor, ele entrou e nos levou junto com ele à glória eterna. E assim, conforme nós oramos com o Salmo 51, o reconhecimento das misericórdias de Deus nos levam a cantar louvores. Por isso, nós agora temos o nosso momento de louvor, nós temos avisos, momento esse, inclusive, para aqueles que querem participar do culto, contribuindo com os dízimos e ofertas, que se sintam na liberdade. Depois do momento de oferta e de avisos, vamos cantar, louvar a Deus, na certeza de que somos perdoados. Em seguida, nós vamos ouvir a reflexão feita pelo reverendo Jonadab. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Alegria de toda
só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Que privilégio estar com vocês e poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus aqui neste culto. Podemos estar juntos, celebrando ao nosso Deus, mesmo com essa situação de distanciamento, a gente poder ter comunhão, porque estamos participando juntos e diante do nosso Deus. Quero convidar vocês para acompanhar a leitura no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, os versículos 29 até o versículo 31. Eu vou ler na versão da Nova Almeida Atualizada, que é a versão que nós temos na Bíblia de Estudos John Wesley. Então ouça e acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É palavra de Deus e eu espero, na minha oração, que essa palavra venha de encontro ao seu coração, à sua vida, aos nossos corações, às nossas vidas. E nós acabamos de ler um texto do tempo do reino dividido, quando o povo judeu enfrentava a ameaça da Babilônia, que já tinha levado para o exílio o reino do norte, Israel, e ameaçava o reino do sul, Judá. Nós estamos falando de cerca de 600 anos antes de Cristo. Isaías estava lá nesse tempo profetizando. O capítulo 40 de Isaías apresenta um chamado, dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, anunciando a vinda do Senhor como um pastor e o cumprimento de sua palavra. No versículo 26, ao anunciar a grandeza, a soberania e a majestade do Senhor, ele diz: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. E ele confronta e convida o povo a refletir sobre a situação que eles estão vivendo e a maneira como as pessoas se comportam diante de Deus, quando estão em situação difícil e começam a dizer e a reclamar: o meu caminho está encoberto ao Senhor e a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Como que dizendo: será que Deus não está vendo? Será que o nosso Deus não se importa? Como acontece muitas vezes, irmãos e irmãs, no nosso tempo também, quando nós também reclamamos e começamos a colocar em questão a presença e o cuidado de Deus nas nossas vidas. Nesse tempo de pandemia que enfrentamos, com as medidas restritivas de circulação e de convivência social, e percebendo todos os dias uma quantidade tão grande de pessoas, que estão sendo mortas por causa desse vírus, de pessoas que estão hospitalizadas, de pessoas que estão com a sua saúde fragilizada e algumas delas no limite entre a vida e a morte. Aí nós pensamos: será que Deus está zangado e quer se vingar?
Será que tudo isso é parte do juízo de Deus sobre a terra, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre as nossas vidas? Diante daquela situação que nós lemos em Isaías, o profeta tem uma palavra de Deus e quer consolar e quer fortalecer o seu povo. Ele disse assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O profeta está afirmando a soberania, o domínio e a intervenção de Deus na história. Você não sabe? Você não ouviu? O Senhor é o eterno Deus. Significa que as intervenções maravilhosas de Deus continuam e continuarão até que Ele complete o seu plano de salvação. Irmãos e irmãs, nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Assim como Ele agiu na vida de homens e mulheres do passado, Ele continua agindo em nossas vidas, hoje, e Ele vai continuar até consumar a salvação eterna. O profeta diz: Ele não se cansa e nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. É como dizer que as crises à nossa volta e a pandemia que enfrentamos não são nada perante Deus. Ele não está impossibilitado de resolver as situações que nos afetam. Irmãos e irmãs, nas horas mais difíceis da nossa vida, mais importante do que saber como e quando vai terminar é saber que o nosso Deus está presente, que Ele não está indiferente e, melhor de tudo, que Ele tem um propósito para as nossas vidas. Sim, Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida, assim como Ele tem um propósito também para a nossa vida como igreja. Então, a nossa parte é confiar em Deus, é renovar a esperança diante de Deus e especialmente com a perspectiva de que Ele vem como bom pastor para cuidar. E o profeta também diz que o nosso Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele disse que os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Até os jovens, é como se dissessem, os jovens não deveriam, mas até eles se cansam, até eles de exaustos caem. E os idosos dizem: bom, se os jovens se cansam, quanto mais eu. Mas a palavra de esperança e de renovo que foi trazida pelo profeta Isaías, que foi anunciada, proclamada pelo profeta, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, como está aí no versículo 31. Diante das piores situações, a palavra de Deus nos diz que Ele renova as nossas forças, que Ele nos faz subir, que Ele nos faz correr, que Ele nos faz caminhar, que Ele nos faz viver. Nossa parte, irmãos e irmãs, é confiar e seguir confiando no Senhor, em sua sabedoria e em seu domínio, em sua capacidade e em sua ação, para renovar as forças daquela pessoa que está fraca. E aí nós sabemos, irmãos e irmãs, Ele já nos enviou o Salvador. O profeta Isaías, lá no início da sua profecia, no capítulo 12, ele disse assim: naquele dia, vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Nós já estamos vivendo esse tempo que foi anunciado pelo profeta. Nós já podemos beber das fontes da salvação, porque o Salvador já veio, porque o Salvador já nos alcançou, e no momento em que nós abrimos a nossa vida, o nosso coração, nós passamos a desfrutar desta presença de Jesus nas nossas vidas, e nós podemos sim beber das águas
na fonte da salvação. A nós nos cabe fazer a nossa parte como cidadãos e cidadãs. A nós nos cabe dar um testemunho de fé e trabalhar para ver cumprido todo o propósito de Deus. Dar um testemunho de cuidado com a vida, cuidado com a nossa vida, da nossa família, cuidado com a vida do nosso próximo, cuidado com as vidas que estiverem mais fragilizadas e quem sabe com alguma necessidade nesse tempo, mas afirmar a nossa confiança. O Deus que renova as nossas forças, que renova a nossa vida, que nos faz voar, que nos faz correr, que nos faz andar, que nos faz estar em plenitude na sua presença. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, as nossas casas, as nossas famílias, pessoas da nossa família que estão juntos, estão bem perto, e há sempre pessoas da nossa casa, da nossa família que estão mais distantes, e que nós tenhamos a confiança de que todos e todas estamos debaixo dos cuidados, esse cuidado do bom pastor que veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus. Nós vamos agora acompanhar o cântico e logo depois do cântico a nossa oração final e a bênção aqui neste culto. Participe neste momento do cântico, dedicando ao Senhor a sua vida e afirmando diante do Senhor a sua disposição para esse renovo de forças, de perspectiva de fé, de esperança, de que Ele tem um propósito e Ele está bem presente conosco para cumprir o propósito que Ele tem. Vamos acompanhar o cântico e depois fazer a nossa oração.
Oremos neste momento, irmãos e irmãs. Bendito Deus, nosso amado Pai. Obrigado porque a tua palavra é viva e porque ela tem o poder de tocar as nossas vidas, de produzir em nós fortalecimento, renovo, Senhor Deus, especialmente o renovo da esperança, o fortalecimento da nossa fé e a firme convicção de que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor veio ao nosso encontro como o bom pastor e o Senhor caminha ao nosso lado, e o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas, e o Senhor há de, ó Deus, nos conduzir nesses tempos difíceis, para que nós possamos, ó Deus, ver os tempos melhores, Pai. Abençoa cada vida, abençoa cada família, abençoa, Senhor, toda a vida da igreja, a nossa igreja metodista em Pinheiros, ó Deus, mas também as demais igrejas, as comunidades de fé, que representam, que compõem, Senhor, a tua igreja que está sobre a face da terra. Nos abençoa, Senhor, nos guarda, dá provisão, dá sustento, dá livramento, repreende, Senhor, todo o poder do mal, e que nós possamos, ó Deus, em breve, olhar e perceber que estamos atravessando, que estamos vencendo e que o Senhor está sendo glorificado. Nós pedimos, ó Deus, e nós agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos receber a bênção neste momento. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a nossa cidade, Senhor, o nosso bairro, sobre a nossa nação e sobre a face dessa terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Tenhamos todas uma semana muito abençoada diante do nosso Deus.